doutora, que eu comecei, só teve um único atendimento com ela, né? Mas eu percebo que ela tem dificuldade, principalmente motora fina, né? Ela pega no lápis assim, né, com muita força. O movimento de pinça dela é muito, muito aquém, né? E ela sabe as letrinhas, ele tem 7 anos, ele sabe o nome das letras, mas ele não consegue fazer a junção, ele não consegue fazer a ordenação nas palavras, ele não consegue estabelecer uma relação lógica. Né? O Uhum. pensamento dele é confuso. Né? Inclusive, eu fui fazer ontem o teste, aquele teste que a senhora denomina RAVLT, não é isso? Uhum. E já no final do teste, quando eu pedi para ele citar as primeiras palavras novamente, né, eu acho que o A6, se eu não me engano, Sim. ele disse uma única palavra, ele vinha até bem, mas no A6 ele disse uma única palavra e começou a dizer assim, casa, tia, pato, porque pato é com P. Aí começou a dizer em seguida o alfabeto, pato é com P, aí Q de queijo, R de rato, S é de sapo. E começou a misturar tudo, né? E eu percebi que aquilo dali existiria uma certa decoreba, como a gente chama, né? De tudo que ele já Uhum. viu em sala de aula, porque ele ainda não conseguiu se alfabetizar. Ele tem uma ansiedade muito grande em querer aprender, né? Ele quer aprender, ele tem vontade, mas ele não consegue ordenar as palavras, organizar. Uhum. A gente precisa ver, no caso dele, se a questão é só de raciocínio lógico ou se existe uma alteração de pensamento que se apresenta mesmo em contextos que ele domina. Por exemplo, se ele estiver conversando, falando sobre um assunto, e aí, de repente, ele passa para outro assunto, outro mistura tudo e fala coisas sem nexo, Sem nexo. aí já não é só uma questão de raciocínio lógico, é uma questão de alteração do pensamento. Né? Porque o pensamento o que é o pensamento? É uma sequência de ideias lógicas. E a gente pode ter problema de raciocínio lógico, e aí isto em situações que requerem a percepção do nexo causal entre as coisas, mas as nossas respostas não são tão aleatórias, ou a gente pode ter uma falha de pensamento, onde a partir de um determinado momento, esse pensamento se desconecta, e aí as coisas que são ditas não têm nenhuma conexão, nem, sabe, não tem nenhum sentido. E a gente observa isso na própria fala. A criança está conversando sobre um assunto, ela começa muito bem, e a partir de um certo momento parece que viajou na maionese e aí mistura tudo. Então, isso pode ser sintomas de outros quadros que trazem ou resultam em alteração do pensamento também. Se o problema de raciocínio lógico dele for em decorrência de uma questão relacionada ao aspecto motor, o prejuízo tem que ser na mesma proporção. Ou seja, ele tem que ser tão desengonçado quanto desestruturado é o pensamento dele. Se ele tiver um prejuízo motor só na parte fina, não seria para ter uma estrutura de pensamento tão desorganizada. Mas ele tem uma dificuldade global também. Eu Tem uma percebi no dificuldade vídeo global? que a mãe gravou dele batendo uma bola, né? Chutando uma bola, e quando ele chega perto da bola, meio que ele se atrapalha em como chutar, né? Ele não sabe direito, assim, a gente percebe a execução do movimento, que é um pouco dificultosa.
Sim, então aí faz sentido, porque aí a questão do motora está prejudicada no aspecto global, né? Interferindo na relação dele com os objetos do meio externo, de forma que a interação dele com um brinquedo fica prejudicada. Aí tem sentido, sim. Aí